Oi, meus amores, bom dia, tudo bem? Vamos hoje começar nossa primeira aula de geografia da semana. Estamos no último capítulo. Nós já tivemos uma aula ao vivo que nós falamos sobre o fim da Guerra Fria, o governo de Gorbachev, né, a nova ordem mundial, né, o capitalismo dominando tudo. E agora, na página 46, vamos falar sobre a China, essa ascensão maluca na economia chinesa que aconteceu aí nos últimos anos, né? Então vamos falar dos principais acontecimentos aí envolvendo os chineses. Vamos na página 46, vamos grifando comigo. Ele vem trazer alguns problemas internos também que a China enfrenta, tá? Bom, vamos falar da sua ascensão geopolítica primeiro. Vamos lá. As relações entre China e o Ocidente tiveram fases distintas. Durante o período das grandes navegações, no século XVI, os portugueses conseguiram negociar com o governo chinês a permissão para atuar em grandes portos como o Porto de Macau. A partir do século XVIII, a China passou a intensificar seu comércio com nações europeias, especialmente o Reino Unido. Inicialmente, a balança comercial era favorável à China, que exportava produtos de maior valor comercial aos ingleses. Com a Revolução Industrial, os ideais britânicos de liberdade comercial esbarravam nas restrições chinesas, que não se interessavam muito na aquisição de produtos manufaturados dos europeus. Contudo, o Reino Unido estava conseguindo comercializar com sucesso o ópio, produzido principalmente na principal colônia britânica da Ásia, o Indostão ou Hindustão, que é a atual Índia, Paquistão e Bangladesh. A tentativa chinesa de restringir esse comércio gerou a famosa Guerra do Ópio, nas quais as vitórias inglesas causaram enorme prejuízo econômico para o Império Chinês. Bom, então ele resgatou um contexto histórico, político e econômico da China lá de trás, desde o período das grandes navegações. A China foi sim muito explorada no século XV e XVI com as grandes navegações. Os europeus tinham grandes interesses no ópio, na porcelana, nos tecidos chineses, na pólvora que era encontrado naquele território. Depois, num segundo momento, vai acontecer aí a famosa Guerra do Ópio, né? Quando os chineses vão desejar manipular o controle dessa mercadoria nos portos chineses, o imperador chinês vai proibir e aí vai deflagrar esse conflito que vai trazer grandes prejuízos ao território chinês. Inclusive, Hong Kong foi perdida nessa guerra. A China recuperou Hong Kong agora, dos anos 2000, 1990 e pouco para cá. Então, a China passou por vários momentos muito difíceis. Você vê a situação econômica dela hoje, a economia que mais cresce no mundo e que, se essas previsões continuarem assim, vai alcançar a economia norte-americana. Não imagina o tudo que foi passado lá atrás, num passado não muito distante, tá? No século XX, os diversos conflitos com o Japão aproximaram a China dos Estados Unidos. Entretanto, a Revolução Socialista de 49 mudou o eixo das relações chinesas, que passou a estar mais ligada com a União Soviética. Então aqui já vem trazendo a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung. Foi quando a China realmente se fechou, teve uma aproximação muito forte aí com a União Soviética, por conta de ser o mesmo tipo de governo. E ela se manteve fechada durante muitos anos, né? Durante o governo de Mao Tse-tung, até que finalmente ela vai se abrir para o mercado internacional. A modernização da China, que ocorreu de forma mais intensa a partir da década de 70, olha como que é uma história muito recente, possibilitou um aumento de suas relações econômicas e culturais com muitas nações. O país tem se notabilizado por realizar diferentes tipos de investimento e aportes de capital em todo o planeta, embora exija contrapartidas para a aplicação de seus recursos. Então, nós estamos vendo aí um crescimento muito grande da economia chinesa, praticamente da década de 70 para cá. Então, é em torno aí de 40 a 50 anos que nós estamos vendo esse boom no crescimento da economia chinesa. Agora, ele trouxe pra gente tensões, conflitos internos que a China ainda enfrenta, tá? Independência de alguns territórios que a China não reconhece. Vamos falar um pouco mais sobre isso.
A abertura econômica chinesa não foi acompanhada pela democratização do país. O que significa isso? A China ainda mantém um tipo de política fechada, com restrições à população, sem liberdade de expressão, com censura, mas a economia abriu, tá? Não é todo o país que desfruta dessa abertura. O contexto social e político ainda é bem fechado. No período em que o mundo assistia ao colapso do socialismo real no leste europeu, desencadeando o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria, os chineses também tentaram enfrentar o regime centralizador do Partido Comunista Chinês. Então aconteceu sim, dentro da China, várias revoltas, manifestações para que essa censura, essas restrições acabassem, mas o governo chinês foi bastante firme e se manteve aí de um controle mais rigoroso, assim como é até hoje. Em 89, uma das manifestações mais importantes da história que a população chinesa enfrentou, vai falar sobre isso agora. Milhares de pessoas, a sua maioria eram jovens estudantes, intelectuais chineses, eles ocuparam a praça principal de Pequim, que é a Praça da Paz Celestial, num protesto pacífico, reivindicando aí a abertura política, o fim da censura, a liberdade de expressão, protestando também contra a corrupção, contra os altos índices de inflação. Lembrando, era uma manifestação pacífica. O governo chinês considerou que a manifestação era conspiratória, revolucionária, pois o objetivo era derrubar o regime, e reprimiu violentamente todos os envolvidos, mandando o exército para essa praça para conter os manifestantes. O confronto ficou conhecido como Massacre da Praça da Paz Celestial. Ali, gente, nesse episódio morreram centenas de pessoas. Os números ainda não são precisos, mas estima-se que 800 civis morreram e milhares ficaram feridos. Então isso já mostra a força que o governo chinês possuía e a intenção de manter ainda essa parte social e política fechada. O episódio deixou claro que o governo chinês não estava disposto a seguir o mesmo caminho de abertura política que foi trilhado aí pela União Soviética e outros países do bloco. Depois daquele dia, apenas os habitantes de Hong Kong, em 2014, ousaram desafiar o governo, mesmo assim sem sucesso. Atualmente, páginas da internet são vigiadas e muitos sites internacionais são bloqueados por acesso ao povo chinês. Então a China vive essa situação, né? É até difícil de imaginar uma economia que cresce tanto, que está aberta a todo o mercado internacional, mas a vida social e política da população ainda é bem restrita e bem fechada. Sites são controlados pelo governo, não tem liberdade de expressão e manifestações contra o governo nem sonhando em fazer, tá? Bom, as diferenças culturais e a crescente desigualdade socioeconômica da sociedade chinesa também apresentam aspectos geradores de tensão interna. Além do mandarim, né, na China são faladas outras 80 línguas. O país conta com mais de 20 tipos de escritas diferentes. Então, é uma diversidade cultural muito grande. Isso também é um fator gerador de conflito, tá? Bom, então ele vem trazendo pra gente dois problemas internos que ocorrem dentro da China. O Xinjiang, né, que é o primeiro problema aí, relacionado a um grupo populacional. Vamos ouvir sobre esse assunto. A maioria da população dessa região autônoma da China não integra a etnia majoritariamente na China, mas compõe o povo muçulmano uigur. São comuns eclosões de manifestações separatistas nessa estratégica região do noroeste chinês, tendo como motivadores as diferenças socioculturais e as queixas dos uigures da discriminação por eles sofrida e pelos insuficientes investimentos econômicos. Então aqui você vê esse problema no território de Xinjiang,
principalmente uma disputa por etnia, né? Tem um grupo que vive ali que não compõe a maioria do povo chinês, eles acabam se sentindo aí mais inferiores, não recebem tanta atenção, investimento por parte do governo, e isso é motivo de muitas manifestações. No mapa aí do lado, ele te mostrou o território onde vive essa população, tá? É no noroeste da China. Bom, um outro problema que envolve o território chinês é o Tibete. Antes de ser invadido pela China, em 1950, o Tibete era um país livre, com uma cultura própria e fortemente influenciada pelo budismo. As décadas após a anexação chinesa foram marcadas por violentas repressões aos tibetanos, e isso resultou na morte de muitas pessoas, obrigando o líder máximo dos tibetanos, Dalai Lama, na ocasião ainda muito jovem, a fugir do país, isso em 59. Desde então, ele lidera uma campanha internacional pela autonomia cultural tibetana e pelo fim da violência e da discriminação contra seu povo. Vamos virar a folha. Por sua vez, o governo chinês afirma que o Tibete foi reintegrado à pátria-mãe, que no caso é a China, para sua proteção e desenvolvimento, e considera Dalai Lama, que nunca mais voltou ao Tibete, como um inimigo político. Apesar da pressão internacional, a China não admite sequer discutir a questão do Tibete. Então, o Tibete é um território que foi anexado pelos chineses, claro, de muita estratégia política e econômica principalmente. O Tibete luta por sua independência. Nós temos aí em destaque em amarelo a região do Tibete, que tinha como capital a Lhasa, por isso que vem o nome do cachorro, o Lhasa Apso, porque é do Tibete. E eles lutam por independência, mas a China nem sequer ousa tocar nesse assunto. Para eles é um assunto que já está resolvido, o Tibete já foi anexado e ponto. Mas os tibetanos não desistiram ainda de lutar por sua independência. Agora você vai fazer o exercício Organize as Ideias número 1, 2 e 3 e a gente volta com os conflitos do Oriente Médio na nossa próxima videoaula. Beijos e até mais!